Olá, tudo bem com vocês? Olha nós aqui com mais um encontro marcado, tá? E hoje em língua portuguesa. Olha, veja só, na aula passada de língua portuguesa, nós estudamos questão de verbo, né? Foi verbo, a gente deu uma introduçãozinha de verbo, né? E eu dizia para vocês eu disse para vocês, melhor dizendo, que verbo é o quê? São palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Os verbos pertencem a 3 conjugações. Primeira conjugação, os verbos com AR. Segunda conjugação com ER. Terceira conjugação com IR. Vou fazendo uma retrospectiva do que a gente viu na aula passada. E os tempos do verbo? Presente, o pretérito e o futuro. Os tempos do verbo: presente, pretérito e futuro. O tempo presente, né, são ações que estão acontecendo agora. O pretérito são ações que já aconteceram. E o futuro são ações que ainda irão acontecer, tá? Verbo são palavras que indicam ações, estado ou fenômeno da natureza. Conjugações do verbo. Os verbos pertencem a 3 conjugações. Primeira conjugação com AR, segunda com ER, terceira com IR. Até aí tá ok? Vamos mais adiante. Os tempos do verbo: presente, pretérito e futuro. Presente, ações que estão acontecendo agora, né? A menina brinca no quintal. A menina brinca no quintal. Então, isso está no presente. A menina brincou no quintal. Pretérito foi um fato que já aconteceu, uma ação que já aconteceu. A menina brincará no quintal. Futuro é o que ainda irá acontecer. Ok? Até aí? Pronto, vamos mais adiante. Pegue o seu livro didático, na página 33, da 33 a 35. Vamos? Livro didático, abre o livro didático na página 33 a 35. Já? Vamos lá. Lá na página 33, a página 35 do nosso livro didático, tem aqui o verbo no modo imperativo. Verbo no modo imperativo. Aí eu pergunto, vocês já estudaram ou já sabem o que é o verbo no modo imperativo? O que é que indica um verbo no modo imperativo? Já viram isso? O que é o verbo no modo imperativo? Vamos ver então. Deixa eu dar um conceitozinho. O modo imperativo indica uma ordem, um pedido ou uma ameaça. Uma ordem, um pedido ou uma ameaça. Aí tem assim, desça, um exemplo. Desça da árvore. Pronto. Desça da árvore. O verbo descer está no modo imperativo, tá? Está assim, em uma ordem, tá? Desça da árvore. Aí veja só, lá no nosso material didático, tem assim, o verbo no modo imperativo. Releia esse trecho da reportagem A Cidade Onde Crianças de 5 anos Vão Sozinhas de Bike para a Escola. Né? Releia esse trecho da reportagem a cidade onde crianças de 5 anos vão sozinhas de bike para a escola. Tem lá o trecho da reportagem, A filha dela começou a ir sozinha para a escola de bicicleta. Acompanhe a leitura comigo.
quando tinha 6 anos de idade. Não muito diferente da média local. Claro que depende da responsabilidade e conhecimento de cada criança. Confessa, mas a maioria das escolas tem esquema inteligente, que torna a viagem muito segura. Então, esse é um trecho de uma reportagem. E lá em seguida, lá em seguida tem assim, observe com atenção os termos destacados e responda. Nesse trecho dessa reportagem, que está lá no livro didático, na página 33, tem umas palavras que elas estão destacadas, né? Elas estão assim, escritas de uma maneira mais forte. Você vai ler, né? Vai lembrar o que eu disse que era um verbo, que verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Você vai ler e vai dizer, as palavras destacadas fazem parte de uma mesma classe gramatical. Qual? Você vai dizer se elas são verbos, se elas são substantivos, adjetivos. Acho que a gente lembra que é substantivo, né? Deixa eu dar só uma refrescagem na mente de vocês. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres de todas as espécies. Né? Substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres de todas as espécies. Aí você vai ver se essas palavras são substantivos. Adjetivo é a palavra que dá característica aos substantivos. Aí você vai ver se essas palavras são adjetivos. Né? Se está dentro dessa classificação. E verbos é o quê? Verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Aí você vai ver se essas palavras, o que é que elas são? Se elas são verbos, se elas são substantivos, se elas são artigos, né? Você vai ver se são adjetivos. Pronto, você vai ler e vai responder a primeira questão que está assim. Aí no segundo, em todos esses termos, há certeza ou não nas afirmações feitas. Explique sua resposta. Todos os termos que é da reportagem, se tem certeza, né, se está afirmando ou não aquelas respostas. Você vai ler, vai entender e vai responder essas questões que estão na página 33. Aí você vai ver aqui, com base em suas respostas, concluiu-se que os termos destacados lá no texto, que está lá no início, no trecho da reportagem, se eles são verbos ou substantivos, tá? Pois são termos que apresentam ação ou situação, fenômeno da natureza e etc. Elas estão no modo indicativo ou modo imperativo, tá? Olha, no modo imperativo, eu disse para vocês que é quando ele indica uma ordem, um pedido ou uma ameaça, tá? No imperativo. Lá, o modo indicativo, olha, imperativo. Tá? Eu disse para vocês que indicam o quê? O imperativo. Indica uma ordem, um pedido ou uma ameaça. Eu dei até o exemplo, né? Desça da árvore. O modo indicativo indica um fato de modo certo, positivo, uma coisa real, tá? No modo indicativo. Olha um exemplo. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Então, estou, o verbo estou, está no modo indicativo, né? Você vai lembrar dos dois. Olha, a tia disse lá na aula que o imperativo indica a ordem ou pedido. O indicativo indica, sim, uma certeza. Aí você vai ver na letra, aliás, no pontinho lá embaixo, que tem jogo rápido, se eles estão no modo indicativo ou imperativo, porque expressam a certeza, uma afirmação de um fato que é certo, né? Você vai ler, volta lá no início, lê esse trecho da reportagem, a cidade onde crianças de 5 anos vão sozinhas de bike para a escola, e você vai realizar a atividade na página 33, tá? Você lembra que é verbo, lembra quais são os tempos,
né? A gente está vendo o modo imperativo. Eu disse para vocês que o que é o modo imperativo, o que é o modo indicativo, né? Você vai ver se esses verbos estão no modo indicativo ou imperativo, né? O modo imperativo é quando eu disse para você que ele indica uma ordem, um pedido, né? E o indicativo, ele indica uma certeza, tá? Na página seguinte, você vai fazer uma leitura, né, de tudo que eu terminei de explicar. Tem um resumo lá na página 34 e vai continuar a atividade na 35. Então, né, você na próxima aula de língua portuguesa, você vai realizar essa atividade da página 33 a 35. E na próxima aula de língua portuguesa, na segunda-feira, eu faço a resolução, a correção com vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, se alguém apresentar alguma dúvida na hora de realizar a atividade, entre em contato, fala comigo, eu estou à disposição. Tchau, bom final de semana e uma feliz Páscoa para todos. Né? Na segunda-feira temos mais um encontro marcado, ok? Um bom final de semana para todos.